todos, aqui quem fala é o Sérgio Rodrigues, do Mercador Social e do Disruptive Academy. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu queria tacar a bola para vocês e conversar com vocês a respeito de um tema. E eu queria realmente a opinião de vocês, sincera, sobre isso. E também é um dos temas que a gente aborda dentro do nosso podcast, dentro da nossa plataforma. Então também é uma forma de validar um pouco do que a gente construiu lá dentro. Mas sem delongas, eu vejo muitos ecossistemas puxando para si a terminologia somos o próximo Vale do Silício. Só que no Brasil eu já conheci uns 50 Vale do Silícios e mundo afora perdi a conta. Mas a questão central, e essa é a minha opinião pessoal e eu queria muito a opinião de vocês, é que o Vale do Silício, no formato como a gente conhece, não é possível replicar, pelo menos não ao pé da letra. E parte disso são os 3 fundamentos básicos que fundamentaram o Vale. Eu vou passar o fundamento para vocês e depois eu vou dizer o porquê que eu acho que não é replicável. E eu quero a opinião de vocês, ok? Se eu estiver falando merda, me corrijam, mas vamos lá. Na minha opinião, são 3 fundamentos que criaram o Vale. O primeiro é que o Vale ele foi forjado sobre um mercado de alta demanda. É uma demanda muito difícil de se replicar. É muito difícil ter um período histórico que puxe tanto uma demanda para cima como foi aquela criação do Vale. Não sei se vocês sabem, mas os fundamentos do Vale são da corrida espacial. Então, basicamente, eles tinham o governo norte-americano como cliente. E era um mercado de demanda gigantesca. Então, matematicamente falando, são poucos os mercados sem líderes já formados, porque naquela época não tinha lideranças consolidadas. Então, são poucos mercados com uma alta demanda e sem líderes consolidados, como foi naquela época, o mercado para se produzir microchips. Então, esse é um fator 1. O fator 2 é que eles não tinham concorrente no campo dos ecossistemas exponenciais. Eles foram os primeiros a criar um ecossistema exponencial. Eles não criaram a empresa mais rentável de microchips, eles não criaram a empresa que é mais inovadora, eles não eram mais inovadora, eles não criaram nem mesmo a empresa mais capitalizada, e nem era a empresa com maior escala, para vocês terem uma ideia. Então ela não era a mais revolucionária, ela não era mais capitalizada, ela não era pioneira, ela não era número 1 do mercado, ela não era nada em termos de fator predominante que pudesse representar uma vantagem competitiva. Mas tinha um detalhe da cultura que ajudou a explodir, que era o fator exponencial. Como assim? Por tradição, é uma questão cultural da primeira empresa forjada. E se vocês quiserem conhecer os nomes, mais detalhes, acompanhe nosso podcast. Mas existe uma tradição de que se um funcionário começasse a desenvolver uma boa ideia, um bom projeto, os próprios chefes dele investiam nele. E isso, para a época, foi muito arrojado. E não havia muitos ecossistemas desenvolvendo o mesmo naipe, o mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de cultura. Naquela época, se um funcionário começasse a desenvolver uma grande ideia, um grande projeto, ele era visto como um alvo e não como alguém a ser investido. Então os chefes botavam ele para rodar e não botavam grana nele. E isso acabou fazendo com que a primeira geração investiu na segunda, a segunda geração começou a investir nos próprios funcionários para que eles também fossem empreendedores. Isso causou um efeito cadeia violento, porque você não tinha uma empresa inovadora tentando brigar pelo mercado, você tinha uma multidão de empresas crescendo juntas, brigando juntas, e uma retroalimentando a outra. E o terceiro e último fator é que havia um apoio irrestrito do governo. Não era um apoio só da boca para fora, não era um apoio só porque é bonitinho falar sobre inovação, não é um apoio do tipo, tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer também. E não é errado fazer isso, ok? A questão central, e isso é matematicamente comprovado, você só consegue liderar um mercado, assumir o controle do mercado, isso é meio óbvio, mas passa despercebido na maioria das vezes, principalmente sobre essa temática. Você só consegue liderar um mercado, assumir liderança, se você tiver um salto tecnológico muito superior ao outro. E quando a gente fala de cidades, a gente está falando de administração pública também. Então a administração pública precisa jogar um jogo de vencer, e não um jogo de apenas copiar. Você não consegue superar um líder copiando ele. Você não consegue superar um líder
tentando fazer igual a ele. Você supera um líder fazendo algo muito melhor do que ele. Segundo Peter Thiel, no mínimo 10% melhor. Então você não consegue criar o próximo Vale do Silício copiando ao pé da letra o próximo Vale do Silício. Tanto que o maior concorrente do Google não foi um buscador, foi o Facebook. Entende esse jogo? E houve uma época que o maior concorrente do Google não era um buscador, era a Apple, uma empresa de celulares, uma empresa de eletrônicos. Entende essa jogada? Então, você não consegue criar o próximo Vale do Silício tentando copiar o próximo Vale do Silício. Você tem que apresentar uma solução muito maior. Então, é entregar o que eles entregaram e ir além. Então, o governo, a liderança pública, precisa jogar um jogo de vida ou morte. É um jogo de apresentar algo incrível. Na época que o Vale foi forjado, ele foi forjado sobre esses fundamentos. O governo precisava ganhar a corrida espacial, ele precisava vencer, ele precisava liderar esse mercado, e ele jogou com tudo que ele tinha. Não para fazer algo próximo dos soviéticos, não para fazer algo só porque estava fazendo. Não era uma ação defensiva, era uma ação de ataque. Você não ganha uma batalha só se defendendo, você ganha atacando, você ganha apresentando algo muito superior, muito maior. E hoje a maioria das cidades tenta copiar. E você nunca vai vencer um gigante copiando ele, porque você não tem o capital dele, você não tem a estrutura dele, você não tem o histórico dele, você tem que dar um salto tecnológico. Você tem que apresentar algo próximo do que ele apresentou, como fundamento inicial, e depois dar um salto, tem que apresentar algo muito, muito maior. E eu não vejo muito isso, eu vejo tentativas de clonar o que deu certo, e é legal, eu acho muito produtivo, dá para dar bons resultados, eu não vou negar. Ter uma cópia é muito melhor do que não ter nada, do que não ter solução nenhuma, mas uma cópia é uma cópia, nunca é o líder, nunca é o próximo. Então, por isso que na minha visão, um Vale do Silício, é o pé da letra. Como ele foi criado, por hora, eu ainda não vejo algo próximo disso, não. Precisa ter algo que dê um salto. E eu ainda não vi nenhuma cidade capaz de dar um salto. E são poucas cidades do mundo com o core capaz de de puxar uma demanda, ou de atender uma demanda, como eles fizeram naquela época que ele foi fundamentado. Mas enfim, essa é minha opinião e eu queria muito o feedback de vocês, ok? Foi um vídeo de última hora enferrujado, porque esse assunto ficou coçando aqui na minha cabeça e eu queria lançar ele logo. Então é isso daí. Qual a opinião de vocês sobre o tema? Vai haver um próximo Vale do Silício? Não vai haver? É replicado? Não é replicado? Se quiserem conhecer mais o tema, clique no nosso podcast. Se estiverem achando que eu estou falando merda, escreva aqui embaixo porque eu estou falando merda. Se gostaram, comenta o que gostaram, o que levou vocês a gostarem, ok? Aquele abraço, lembre-se que o topo é nosso. Abraço do Sérgio Rodrigues.